Café com Destino, papel e caneta na mão, porque já vai começar. A sabedoria diária que transforma sua vida. Seja bem-vindo! Hoje, sexta-feira, mais um Café com Destino. Essa semana nós estamos encerrando a série Como a Espiritualidade pode mudar a sua vida. Como a espiritualidade impacta todas as outras áreas da sua caminhada aqui na Terra. E nós tivemos uma semana muito especial e hoje vai ser, poderoso. Wesley, sexta-feira é dia de quê? Dia de princípios. Dia de princípios. O Wesley normalmente na sexta já vem com atestado, né? Já mete o atestadinho, fala tá dodói, só volta na terça. É impressionante, né? Muita gente, a gente está falando essa semana, que muita gente quer resultados que só a espiritualidade pode te dar, mas não quer ser espiritual. Muita gente quer a proteção que só os anjos podem dar, mas não quer buscar a espiritualidade. E a Bíblia diz lá em Salmos que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que temem a Deus e o livra. Então, na verdade, proteção espiritual, por exemplo, que é algo que todo mundo gostaria de ter, só vem se você for uma pessoa espiritualizada, se você tiver rotina espiritual. Existem bênçãos divinas que só são liberadas na vida daqueles que buscam. A Bíblia diz, batei na porta e abre-se-vos-á, batei, batei, abre-se-vos-á, e buscai a Deus de todo o coração, quando vocês buscarem de todo o coração, Ele vai se revelar. Ou seja, existem muitos versículos bíblicos que mostram que existem bênçãos divinas que você tem que ter a consciência que está buscando com a pessoa certa, que é Deus. Então, qual a importância dessa espiritualidade? É que você consegue ter acesso a coisas que o mundo material nunca vai te dar. Proteção verdadeira, paz verdadeira, as conexões que mudam o seu futuro, salvação eterna principalmente. Então é muito importante que você preste atenção no que eu vou te ensinar hoje, porque hoje eu vou te ensinar os segredos da rotina espiritual. Como você tem uma vida de oração, jejum e leitura da palavra. Como é que isso pode impactar no teu dia a dia. Então você que ainda não é um aluno do Café com Destino, seja muito bem-vindo, se inscreve nesse canal. Para ser um aluno, você precisa estar inscrito nesse canal. Tem que estar lendo um dos nossos livros, Princípios Milenares, Especialista em Pessoas, Emoções Inteligentes, Dinheiro Emocional. Tem muitos livros nossos. Muita gente quer ser espiritual, mas não quer ter a rotina que leva à espiritualidade. Que a gente quer ser cheio de Deus, da presença de Deus, quer ter revelações divinas, saber o futuro, quer que Deus fale com ele, mas nunca está na presença de Deus. Então, o nome disso é incoerência. Não tem como você ser uma pessoa espiritualizada e ser incoerente. Por exemplo, o que mais nos afasta de Deus, Teixeira? O pecado. O pecado, ele é impossível de ser evitado, porque a Bíblia diz que nós nascemos no pecado. Você querer evitar o pecado é a mesma coisa que você falar assim, eu vou ficar 5 anos sem ir ao banheiro. Não dá. Concorda comigo? Então, biblicamente falando, o pecado ele faz parte da humanidade que temos. Nossa tendência ao pecado. Mas o que a Bíblia não admite é que você escolha praticar, viver, trabalhar para o pecado. Quem paga salário, quem recebe salário é quem faz o quê? Quem recebe? É quem trabalha. Só recebe salário quem? E a Bíblia diz que o salário do pecado é a... Então quer dizer que não é quem pratica uma vez, é quem trabalha para o pecado que vai receber o salário da morte. Então, a condenação bíblica é por pessoas que deliberadamente vivem no erro, vivem no pecado. Então, quando eu paro para pensar, porque a cruz de Cristo tem muito peso na minha vida, quando eu paro para pensar na forma que Ele me usa, na forma que Ele me permitiu viver e nos pecados que eu já cometi, eu falo... Só a misericórdia de Deus, porque eu não mereço. Eu já fiz o suficiente para ser condenado ao inferno. Eu não mereço estar na posição que eu estou, eu não mereço ter a salvação eterna, mas a graça e a misericórdia divina me escolheu. E agora, ao receber, ao aceitar esse amor, essa graça, eu endireito meus caminhos. Eu renego o meu passado tortuoso e vivo para Deus. E se por acaso, porque sou ser humano, errar, pecar, eu preciso rapidamente confessar e abandonar
para que eu alcance misericórdia. A Bíblia diz em Provérbios, aquele que esconde as suas transgressões jamais prosperará, mas quem confessa e abandona alcançará misericórdia. Então nós precisamos aprender o seguinte, que tudo aquilo que a gente encobre, Deus expõe. E tudo aquilo que a gente revela para Deus, Ele cobre. Isso aqui é uma coisa que nós temos que aprender. Porque senão, a gente vai viver em exposições desnecessárias, porque na verdade, deliberadamente decidimos viver no erro. Eu estou falando isso porque nós não podemos andar afastados de Deus. Nós não podemos andar afastados das coisas espirituais. Você tem que ser um bom trabalhador, você tem que ganhar dinheiro, você tem que ser uma pessoa inteligente, uma pessoa que tem bons relacionamentos, você tem que fazer conexão, você tem que viver sua vida, mas lembrando que a espiritualidade em primeiro lugar. Buscar primeiro o reino de Deus e depois as outras coisas serão acrescentadas. Segundo um levantamento da Lifeway Research, apenas 32% dos que se dizem cristãos leem a Bíblia diariamente. Gente, nós temos bilhões de cristãos no mundo. Bilhões, se eu não me engano agora, são 2 bilhões de cristãos no mundo. Dos 2 bilhões de cristãos no mundo, incluindo católicos e evangélicos, apenas 32% leem a Bíblia diariamente. E o que é a Bíblia? O nosso manual de fé. Como é que você pode ler o seu manual de vida, o seu manual de fé só de vez em quando? Se é isso que garante você ser o que diz ser cristão. Então, se você parar para pensar, vai piorar aqui na pesquisa da Lifeway Research, somente 25% dos que se dizem cristãos têm o hábito de jejuar. E Jesus deixou esse comando para a gente. A Bíblia fala sobre o jejum como uma forma de você mortificar a carne, baixar o teu nível de carnalidade, aumentar o teu nível de espiritualidade, enfraquecer o corpo para o espírito ficar mais sensível. Então, leitura da palavra, oração e jejum precisa ser uma rotina de quem quer se espiritualizar, de quem quer escutar a voz de Deus, de quem quer ficar longe do pecado, de quem quer ficar próximo da presença de Deus, quem quer receber revelações de futuro e principalmente quem quer manter sua salvação, quem quer ser salvo. Nós precisamos entender que a vida espiritual não é uma brincadeira. Não é uma cereja do bolo. Eu ganhei um dinheirinho, graças a Deus estou feliz aqui no casamento, agora vou só me espiritualizar para botar uma cerejinha no bolo. Espiritualidade não é cereja do bolo. Espiritualidade é a base da vida. Vida com Deus, andar com Deus é a base de tudo. Vamos para as bases bíblicas da sua rotina diária espiritual. 1 Tessalonicenses 5,17, a carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Tessalônica, capítulo 5, versículo 17. Orai sem cessar. Versículo curto. Orai todo o tempo, sem cessar. Não está podendo orar com palavras, porque você está num lugar público, está no trem, está no metrô. Ora na mente. Senhor, abençoa meu dia de hoje. Na mente. Protege meus caminhos, meus filhos, minha esposa, meu esposo, meu casamento. Orai sem cessar. Senhor, obrigado por tal coisa. Senhor, abre porta. Orai sem cessar. Mateus 6,6. Evangelho de Mateus, uma das biografias de Jesus. Mateus, Marcos, Lucas e João. São as 4 biografias de Jesus. Mateus 6,6. Mas quando você for orar, vá para o seu quarto. Isso aqui é outro tipo de oração que ele está te propondo. Feche a porta do teu quarto e ore ao Pai em secreto. Ou seja, isso aqui é quando você intencionalmente tira um tempo para orar na sua casa. Aí você vai para o teu quarto, fecha a porta, ou seja, ninguém precisa ver. Você não precisa mostrar para ninguém que é espiritual. E o Pai que te vê em secreto ali orando, pedindo, clamando, intercedendo, é o que vai te recompensar em público. O Pai que te vê em secreto é o mesmo que te recompensa em público. Mateus 4,4. Nem só de pão, comida, viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Qual é a palavra que procede da boca de Deus? A Bíblia. Então a gente não vive só de pão, a gente vive da palavra, da leitura da Bíblia. Mateus 6,16. Mas quando vocês jejuarem, não mostre aparência de triste como os hipócritas fazem. Ou seja, não fica jejuando para mostrar que você está abatido porque eu sou tão espiritual, sabe que eu estou meio abatido, estou meio magro. Quando você jejuar, é para você se espiritualizar, não é para você tirar onda com ninguém ou se dar
mais especial do que alguém, se demonstrar mais especial do que alguém. Então, oração serve para você se conectar com Deus. Leitura da palavra serve para você entender a mente de Deus. E jejum serve para você fortalecer o teu espírito e enfraquecer a tua carnalidade. Por isso que essa é a rotina perfeita espiritual. Oração, leitura da palavra e jejum. E é isso que eu quero propor para os nossos alunos, principalmente os que querem se espiritualizar, é claro, porque se espiritualizar é uma decisão. Ninguém está te forçando a nada, não. Mas se você quer isso para a tua vida, se você está cansado de ver uma vida no erro, se você não quer mais ficar voltando nos mesmos pecados, se você quer paz no coração, se você quer a salvação eterna, quando fechar os olhos aqui na terra, abrir na eternidade, você precisa se espiritualizar. E essa rotina de oração, leitura da palavra e jejum, é o que vai garantir essa conexão com o divino. Então nós precisamos entender que a gente não precisa de um processo religioso. A gente precisa de uma decisão diária, de uma rotina para ter esse acesso a Deus. É claro que esse acesso a Deus, ele não é conquistado porque a gente quer. Ele, pela sua misericórdia, já nos ofereceu. Só que nós criamos tempo para isso se manifestar na nossa vida. Esse tempo que a gente cria de oração, leitura da palavra e jejum, que é o que nos faz acessar ao que pela graça e misericórdia ele nos dá, que é o acesso ao Pai. Foi esse um dos motivos pela qual Jesus morreu na cruz. Não foi só para perdoar nosso pecado. Foi também para nos dar livre acesso ao Pai. A gente não precisa passar por ninguém. A gente não precisa passar por nenhum sacrifício mais. A gente pode falar direto com Deus agora. Isso só é devido à cruz de Cristo, à morte e ressurreição de Cristo. Então fazem 2000 anos que quando você orar, você pode orar direto para Deus em nome do seu Filho Jesus Cristo. E o Espírito Santo, que é a parte de Deus que está na terra, vai agir em teu favor através das suas orações. Então nós precisamos cada dia mais ter a consciência do que Deus espera de nós e corresponder a esse chamado. Isso só é possível com sensibilidade espiritual. Receber dicas de futuro, pistas do seu destino, só é possível com sensibilidade espiritual. E sensibilidade espiritual só vem com jejum, oração e leitura da palavra. Normalmente, sexta-feira, nós oramos. E por quê? E por qual motivo eu quero orar hoje, nessa sexta-feira? Para que Deus te dê fome e sede da palavra. Para que Deus te torne uma pessoa espiritual. Para que você fale, Deus, eu não consigo sozinho, eu preciso do Espírito Santo. Essa é uma oração válida. Eu não consigo sozinho, eu tento, mas eu me distraio, eu caio de novo, eu me enfraqueço. Então vamos pedir nessa oração de hoje a ajuda do Espírito Santo, para que nós possamos ser pessoas de oração, leitura da palavra, pessoas que jejuam e correm atrás dos planos divinos. Vamos orar comigo? Pai, nesta manhã nós te pedimos, faz a tua vontade na nossa vida. Nós te pedimos ajuda para que possamos nos sensibilizar espiritualmente e escutar mais a tua voz. Precisamos que o Espírito Santo interceda por nós com gemidos inexprimíveis. Precisamos, Senhor, de ti, porque sem ti nada podemos fazer. Senhor, coloque em nós o desejo de não só de te adorar, te servir, mas de ler a palavra. Senhor, orar. Senhor, jejuar e assim nos tornarmos mais sensíveis espiritualmente e termos nossa rotina espiritual bem definida. Senhor, socorre-nos. Ah, Deus, dá a mão e nos guia, porque nós precisamos de luz para os próximos passos. Senhor, atende o nosso clamor e a nossa oração nessa manhã. E, Pai, esteja com cada aluno, cada aluna do Café com Destino nessa manhã. Muito obrigado por essa sexta-feira. Muito obrigado por essa semana que passou. Se estamos aqui é porque ainda estamos vivos e de pé. Obrigado por isso, Senhor. Nos dê um final de semana de bênção, de paz e prosperidade. Te pedimos isso em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém e amém. Então, Deus te abençoe. Eu desejo um final de semana de paz e prosperidade. Não deixe de assistir o programa Boas Notícias neste domingo, 8 horas da manhã, com uma palavra poderosa. Eu preguei uma palavra essa semana que vai passar nesse domingo agora, muito forte. Domingo, 8 horas da manhã. Vai pro ar uma mensagem que vai tocar a sua vida. É o programa Boas Notícias, tá bom? Deus te abençoe, paz e prosperidade e até segunda-feira, 6h57 da manhã.